Tô de volta na Itália para mais uma reconstrução. Eu gosto muito de reconstruir os times italianos. Queria muito que o campeonato italiano voltasse a ser mais atrativo, né? Não que seja um campeonato ruim, claro que não, mas que os times voltassem a contratar, né, grandes estrelas, como era antigamente, né? Seria muito bacana. E hoje eu tô aqui para reconstruir o Cagliari, meus amigos, que tem uma conquista da Liga Nacional e é isso, cerca de 11 milhões pra gente gastar, o que não tá ruim, a gente já se virou com bem menos do que isso. A expectativa da diretoria é que a gente evite o rebaixamento e na primeira temporada deve ser isso aí mesmo, mas depois a gente sabe que o céu é o limite. Beleza? Então vamos reconstruir o Cagliari hoje. Eu conto com o seu like, o seu comentário e o mais importante, que você se inscreva aqui no canal. Cara, você acompanha os vídeos aqui do canal todo dia ou quase todo dia e nem sabe se está inscrito ou não. Então se inscreve, pô. Custa nada e ajuda demais, beleza? Vambora então para mais uma reconstrução na Itália. Mas antes da gente continuar, eu quero te apresentar o melhor jogo de futebol da atualidade. Esse é o Gogos Patch, um patch para o PES 2021 que traz o Brasileirão 100% atualizado, com as séries A, B, C e D do campeonato. Além, é claro, de Libertadores, Sul-Americana e várias outras competições. Tudo muito completo. Ele atualiza o jogo 100% para a temporada atual, deixando tudo licenciado. É a opção perfeita para quem quer jogar o Brasileirão. E vai por mim? É uma experiência única. Todo o conteúdo é excelente e conta com muitos estádios reais, rostos reais, narrações, enfim, a melhor e mais profunda imersão possível para você. Para adquirir o patch, basta clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. E relaxa, caso você não tenha o PES, você também vai ter a opção de comprar o jogo clicando nesse mesmo link. E também, caso você jogue no console, tem disponível também a opção de um option file para você, que seria uma versão mais reduzida, mas que com certeza também vale a pena. Tem várias opções disponíveis do patch nesse link e você pode escolher a que mais te agradar. Na boa, não perde tempo. Clica no link, escolhe o que você preferir e se diverte. Tamo junto! Bom, meus amigos, esse aí é o elenco do Cagliari e tem jogadores interessantes pra gente estar trabalhando. O problema é que esses jogadores, a maioria, né, que são interessantes, que tem potencial, são emprestados pra gente. Então a gente tem que correr atrás de fazer o máximo de dinheiro pra poder tentar comprar esses caras. O Caprilli, por exemplo, ele tem 8,4 de potencial. Ele é nosso. Então, show, goleiro não vai ser um problema em momento nenhum. Agora o Palestra, o lateral direito, se eu não me engano, também é 84 potencial, mas ele não é nosso, não é nosso. A dupla de atacantes aqui, o Esposito e Kiritsoi, não faço ideia, tá? Esse mano aqui, os dois são emprestados, acho que um tem 8,2, o outro tem 8,1, enfim, são emprestados. Então, para eu trazer esses caras em definitivo, muita gente vai ter que rodar. É um elenco que eu até gostaria de valorizar no início, não sair vendendo todo mundo. Mas para eu contratar esses caras que a gente tem certeza que vão chegar longe, eu vou precisar vender muita gente. A gente só tem dinheiro para trazer um desses 3 caras que eu citei. E eu quero trazer os 3. Então, muitas vendas vão ter que acontecer. Tá aí, né? O elenco. Nem sei se a gente consegue fazer essa grana toda, mas eu vou tentar. Galera, finalizei a nossa primeira janela de transferências e deu para fazer exatamente o que a gente precisava fazer, mas assim, no limite. Vendi muita gente, alguns jogadores que eu nem queria vender, queria dar uma respeitada, ou então até tentar desenvolver um pouco, mas eu precisei para poder trazer esses caras em definitivo. Então vendi muita gente, tem um contrato ou outro eu rescindi, jogadores ali que eu vi que poderia estar liberando, né? Enfim, muita coisa para poder trazer esses 3 aqui e conseguir trazer o Esposito, o Palestra e o Semi, o outro centroavante, beleza? Consegui trazer os 3, queria trazer também o... esqueci o nome dele agora, mano. Tava aqui de volante antes. Esqueci o nome dele, galera. Perdão, joga na Atalanta, esqueci o nome dele. Só que o Prati, que é esse cara aqui, tava emprestado pra outro time, chamei ele de volta. O potencial dele é 8,1. É um volante interessante pra gente tentar desenvolver. Claro que tem muita coisa pra fazer. A nossa zaga aqui, por exemplo, não é uma zaga com muito potencial. Vou precisar trazer alguém, né? Mas isso com o tempo. Na primeira temporada, como disse a diretoria, a expectativa é evitar o rebaixamento. A gente fazendo isso, os jogadores desenvolvendo, eu já tô satisfeito. Mas reparem, o elenco ficou
ficou bem curtinho, né? Eu rescindi os empréstimos daqueles que eu não poderia comprar e tudo mais. Enfim, mas pelo menos os 3 principais que eu tinha que trazer, eu trouxe. E agora vamos de primeira temporada, e aí depois a gente começa a correr atrás aí de mais melhorias. Final de primeira temporada e, pô, mano, a gente passou longe de qualquer risco de rebaixamento. Excelente, preocupação desnecessária da diretoria e da minha parte também, porque eu fiquei um pouquinho preocupado. Não vou mentir. Enfim, cara, a gente fica em 12º, valeu. A Inter de Milão vencendo o campeonato. Champions League feminina foi o PSG, Copa Itália foi a Fiorentina. A gente não chegou longe, mas também, porra, primeira temporada. UEFA Super Cup PSG, Champions League Liverpool, Europa League Fenerbahçe, Conference League Rayo Vallecano. Cara, a gente agora vai precisar de mais reformulação. Por quê? O Mina, pô, mano, 31 anos, né? Então a gente sabe que não vai evoluir muito. Já evoluiu, na verdade, evoluiu 1 de overall, mas, né? O Pedro aqui, ele tem 29 também, acho que não vai chegar muito longe. O Rodrigues evoluiu um pouquinho, né? Não muito. Evoluiu o quê? Os 3? O que não é ruim, tá? Pra um zagueiro é até bom, inclusive. Então acho que a gente pode vender os dois, né? Por serem mais velhos, por vender nosso capitão aí, o Mina, né? Mas porque são mais velhos, pra gente trazer zagueiros aí com o overall próximo, mas com certeza jogadores mais jovens e com mais potencial. Mesma coisa aqui pro meio campo, né? Aqui no caso, o Gaetano, ele nem é velho, ele é novo, 26 anos é novo, bem novo pra gente tentar desenvolver. Só que o problema dele é que, além dele não ter muito potencial, o que não é bem um problema, a gente pode tentar forçar a barra pra ele desenvolver, é que ele faz MC, mas não troca pra MC, só se eu trocar aqui manualmente, né? Tomar essa liberdade. Tô pensando se eu faço isso ou não, beleza? Enfim, cara. Caprilho já com 8-3, né? O nosso goleirão. 8-1 no Exposito. Cara, saldo positivo dessa primeira temporadinha. Só que agora a gente precisa de uma reformulação na zaga. Exposito 21-6. O Semi com 13-5. O Prati 5-8. O Mina com 3 gols. O Ober com 3 gols. O Gaetano com 2-7. O Idriss 2 gols. O Palestra 1-1. Acho que eu vou mudar aqui o Gaetano pra MC, beleza? Eu nem me preocupei muito em fazer isso nessa temporada não, porque eu sabia que ele seria titular, porque a gente não tem outra opção. Mas eu vou trocar, né? Ele faz a função, tá ali, então, pô, sacanagem, né? O jogo não deixar trocar a posição. E aí vamos reformular a zaga, porque é necessário. Bom, troquei 2 dos nossos 3 zagueiros, né? Vendi o Zé Pedro pra Fiorentina por 5,6 milhões. Aí trouxe o Bayern desse time aí que eu não sei falar o nome. Enfim, paguei 14 milhões aí por ele. Overall de 75, um bom potencial, certo? E aí vendi o Mina para o Porto e trouxe aqui o Vit, que tava lá no Nice, beleza? Por 6 milhões. É isso, é o que deu pra fazer, né? Claro que eu gostaria de trazer zagueiros melhores, né? Enfim, mas era o que dava pra fazer ali matematicamente, né? Financeiramente. Então agora o time é esse pra essa temporada. Espero que mantenha a média de evolução da temporada passada, que não foi ruim. Se possível ser melhor, né? Se a gente conseguir um desempenho melhor, aí melhor ainda. E é isso, né? Eu acho que vai ser uma campanha parecida. Então deve ser um desenvolvimento parecido também. Eu acho que a gente deve ficar de novo ali por 12º, mais ou menos, algo assim. Mas se for isso, tá tranquilo, tá cedo pra pensar em algo muito melhor. Olha, eu com certeza não esperava esse salto absurdo de produção. A gente ficou em terceiro, mano. Atalanta vencendo o campeonato, a gente ficando em terceiro. Meu amigo, cadê a Inter de Milão? Gente, que é isso? Calma aí. Não, tô cego, não devo ter visto. É óbvio, né? Ah, tá aqui, perdão. É que eu olhei direto ali pra baixo. Perdão, viajei. Tá. Roma em 9º, Milan em 11º, Como em 12º. Gente, que isso, cara? Bom, maravilhoso. Eu espero que esse grande desempenho tenha significado muita evolução e aqueles que não tinham muito potencial tenham ganhado um pouquinho de potencial com isso, né? Cara, pô, te falar, uma vitóriazinha aí no confronto direto com a Atalanta e a gente era campeão, pô. Que isso, irmão? Que isso? Imagina. Champions League feminina foi o Chelsea, Copa Itália foi a Roma. Tá? Cadê? O time chegou longe, mas foda-se, vai fazer Super Cup Liverpool, Champions League PSG, Europa League Atlético de Madrid, Conference League Roma. Mano, que temporadinha, hein, cara? 8-3, 8-3, legal. Boa, aqui a dupla de ataque já foi, né? Nosso volantão com 8-2. Aqui 7-7, 7-7. Tá, a zaga evoluindo. Aqui evoluiu 4. Aqui evoluiu 3. E aqui evoluiu 3 também, eu acho, né? Acho que é isso. E engraçado que o Vit, ele tem menos potencial. Ele tem 81, né? E ele evoluiu mais do que o Bayern, que tem 84, eu acho. O Palestra evoluiu nos 4 também. O Caprilli, dessa vez, ele evoluiu bem menos. Evoluiu que 1. Bom, é goleiro. É safe, né? O lateral aqui esquerdo também dando uma surpreendida. Pô, cara, excelente. Como a gente vai pra Champions, eu até pensei em já começar a montar o nosso banco, né, para deixar a galera desenvolver um pouco mais no time titular, que faz muito sentido isso, né? Só que como a gente vai pra Champions, também faz muito sentido se
se a diretoria der dinheiro pra gente, a gente fazer um grande investimento e aí já trazer um cara pro meio campo, né? Porque tá, eles estão evoluindo aqui, né? Não dá pra dizer que não, mas também não dá pra cravar que vão chegar muito longe, né? Enfim, cara, eu acho que um que eu tenho um pouquinho de fé é o nosso lateral esquerdo, 24 aninhos, tá evoluindo aos pouquinhos ali, vai chegar nos seus 80, talvez passe disso, o reserva dele tá evoluindo bem também. Então, assim, né, olho nele aí. Esse zagueirão também tá surpreendendo, verdade. O Juan Rodrigues, o potencial dele acho que é 7,8. Se eu não me engano é 7, tá com 77 já. Tem 22 anos, é muito jovem, pode ser que surpreenda, é do elenco de origem, né? Beleza, cara. Agora, o Gaetano evoluiu 1 e o Adolfo evoluiu 2. Então, sei lá, acho que faz sentido. Se a diretoria der grana pra gente. Se não, aí a gente continua, né? Sei lá, a gente começa a montar o banco. Mais fácil, né? Exposito 18,9, o Gaetano 17,10, pior que ele foi bem demais. O Semi com 15,1, Prat 7,2, o Adolfo 5,3, Palestra 3,1, Idrice 3 gols, 22 gols. Cara, o Gaetano foi muito bem, né? Dá até um pouquinho de dó de tirar ele do time titular. Mas se eu tiver muito dinheiro, vou trazer um titular. Se eu não tiver, aí é banco. Vamos investir no banco. Bom, tá aí a nossa grande contratação, que não é tão grande assim, né? Eu imaginei que a gente teria pouco mais de dinheiro, né? Eu imaginei que uma grande contratação, um grande investimento seria ali na casa dos 50 milhões. A gente teve 39 milhões pra gastar. E aí, por sorte, o Rovella, né, que tem um overall interessante, um 8,3 overall bacana, né, jogador italiano, ele tava em final de contrato. Senão, eu não conseguiria contratar ele e aí acho que eu investi no banco mesmo, beleza? Mas consegui. Então trouxe aí uma grande contratação, de fato ele vai agregar e vai ajudar muito, beleza? Agora a gente tem o Gaetano vindo do banco, que também vai agregar vindo do banco. E aí na próxima temporada, sim, na próxima temporada eu dou uma atenção pro banco. Mesmo que, sei lá, o Rodrigues evoluiu 1 de overall nessa temporada. Mesmo assim, eu acho que próxima temporada eu vou prestar atenção no banco, que tá bem fraquinho, né? Dá pra perceber. E é isso, antes de voltar a mexer no time titular. Mas pra essa temporada, pela classificação pra Champions e tudo mais, acho que fazia sentido. E é isso, será que a gente consegue repetir o desempenho ou não? Vamos ver. A minha pergunta é se a gente ia conseguir repetir o feito, né? O desempenho. E sim, a resposta é sim. A gente fica em terceiro com 79 pontos. A Inter de Milão volta ao normal, né? Sendo a vencedora, campeã da Série A, né? O Milan aqui em segundo, beleza. A Champions League feminina foi o Lyon. A Copa Itália, Roma. Agora sim a gente chegou longe. Nas semifinais, caiu pra Roma, dando trabalho. Beleza, né? Vai Supercup Atlético de Madrid, Champions League Arsenal. A gente passou em sétimo, bom desempenho. A gente elimina o Borussia 3-1, cai pro Barcelona com 4-3, dando trabalho também. Cara, excelente temporada. Europa League Chelsea. Se tivesse vindo a Copa Itália então, né? Aí seria a temporada magnífica. Enfim, ó, 8-5, 8-5, 8-5, 8-4, 7-8 aqui deu uma travada, né? Eu falei dele evoluir 1 e ele evoluiu exatamente 1 mesmo. Enfim, 7,9, 8,2, 80, 8,4. Palestra deu uma diminuída também, não deu não? Ou eu tô confundindo? Tô maluco. Acho que eu tô maluco. Não. Ele evoluiu uns 3, eu acho, né? Capelli evoluindo uns 2, né? Beleza. Cara, acho que mesmo com a galera evoluindo um pouquinho menos aqui e ali, eu acho que faz sentido a gente investir no banco, cara. O banco tá bem fraquinho, né? Enfim, Semi 27,10, Exposito 27,11, o Adolfo 16,3 foi bem, Prat 9,7, Rovella 9,16, o Gaetano 4,3, Palestra 3,1. Vou investir no banco, melhor dar uma atenção pro banco agora, depois a gente volta a mexer no time titular quando necessário. Agora sim, finalmente investi no banco de reservas e cara, até consegui trazer um reserva de luxo, porque o Royal não tava sem contrato, mano, livre, pra assinar com a gente de graça, um overall de 83, mano. Eu não costumo trazer reservas assim, né? Mas, pô, de graça. E aqui o Fuseine, né, com 7,6, aí já é um overall mais modesto. Enfim, contratei vários outros reservas, vendi alguns que não teriam mais espaço com a gente. Com isso, o time titular segue o mesmo. Vamos ver se eles conseguem evoluir mais. Aí eu sei que alguns com certeza vão, outros a gente não sabe. E esse é o nosso banco de reservas por enquanto. Não tá perfeito, não tá finalizado, mas tá muito bom comparado com o que era, né? Enfim, vamos de mais uma temporadinha. Tá na hora de beliscar alguma coisinha. Uma Copa Itália já me serve. 3 temporadas seguidas, ficando em terceiro. Agora quem vence é a Juventus. Champions League feminina foi o Barcelona, a Copa Itália foi o Milan. A gente não chegou longe, Champions League Barcelona. Nossa, tirando ficar em terceiro no campeonato, nossa temporada foi ruim. Pô, como é que a gente foi em 27º, cara? Tá vendo? O time melhora, aí piora o desempenho. Europa League, Tottenham, Conference League como? Beleza, né? Enfim, agora eu posso voltar a investir no time titular. Acho que um zagueiro cairia muito bem aqui pro lugar do Rodrigo.
Rodrigues e ele vem do banco, né? Vai ser um bom reserva. Eu provavelmente vou precisar de um lateral, né? Mais pra frente, mas a prioridade acho que vai ser um zagueiro, né? Que é o menor overall do time titular é o zagueiro, então eu vou começar pelos menores overalls, então vou atrás de um zagueiro pra próxima temporada. Exposito 25-12, o Semi com 22-10, o Adopo 14-7, o Rovella 7-10, o Prat 6-2, o Ober 3-3, 22 gols. Beleza, vamos então atrás de um zagueiraço. Tomara que a gente tenha grana aí pra isso. A gente não teve tanta grana quanto eu imaginava. Eu esperava bem mais dinheiro, na verdade. A gente tinha 47 milhões. Achei que a essa altura, né? Enfim, mas tudo bem. Aí contratei o Comuso. Vai ser o nosso zagueiro, um 8-2 de overall, né? Não é nossa, que contratação foda, né? Um cara de 8-5, 8-6, mas enfim, vai evoluir um pouquinho. Tomara que chegue nos seus 8-5, que aí já vale a pena, né? Paguei 33 milhões aí pra tirar ele do Genoa. E é isso. É isso então por enquanto. Agora esse é o nosso time titular e esse é o nosso banco. Agora o Rodrigues vem do banco, né? E é isso, cara. Aos pouquinhos a gente vai caminhando e espero que essa temporada seja melhor que a temporada passada, que não foi tão boa quanto poderia ser, né? Cara, parece que eu tô de sacanagem, mas eu não tô não. A gente ficou em terceiro de novo. A Juventus sendo campeã, Champions League feminina foi o Barcelona, Supercopa da Itália foi o Milan, a gente participou pela primeira vez, né? A gente cai pro Milan nos pênaltis por 5-4. Copa Itália a gente perde na final pro Como. Tá, beleza, vai pra Supercopa Barcelona, Champions League. Olha o Milan, hein? A gente passou em quarto, bom desempenho. Caiu pro Bayern. Tá, é o Bayern, né? Europa League, Roma, Conference League. Tamo melhorando, tamo competindo cada vez mais. E agora? 8-9, 90, 90, 8-9, 8-2. Cara, até que ele tá surpreendendo aí. 8-2 no lateral. 8-5, 8-7, 8-5, 8-7, 90. E agora? Cara, agora eu oficial não sei o que fazer, tá? Não sei o que fazer, porque assim, será que o Ober e o Adopo, eles não chegam no 8-5? De resto, todo mundo já passou e passou tranquilo, né? Enfim, será, mano? Será que não chega? Eu acho que chega. Pior que eu acho que chega, mano. Será que não? Tô maluco? Tô viajando? Eu acho que chega. Acho que a próxima temporada vai ser a primeira que eu vou simular, sem novas contratações, pra gente ver o que acontece. Semi 24-5, Exposito 24-13, Rovella 14-11, o Adopo 14-9, o Bayern com 5 gols, o Prat 5-4, o Palestra 4-3, o Rodrigues 4 gols, o Ober 3-7. Eu vou deixar rolar. Eu vou deixar rolar a próxima temporada. E é isso. Vamos ver o que rola aí. Aí, ó, finalmente a gente sai de terceiro. Ficamos em segundo. Cara, um pontinho, mano. Um pontinho. Podia ter vencido aqui o campeonato, pelo menos, né? Beleza. Ok. Vencemos a Supercopa da Itália. Já é alguma coisa contra o Milan. Legal. Eliminando a Juventus com 2-1. Copa Itália foi a Roma. Aqui a gente não chegou nem longe, né? Vai pra Super Cup Roma. Champions League Leipzig. Nossa, a gente ficou de... Como é que a gente ficou de fora? Cara, pô, não tem explicação a parada dessa não, cara. Europa League. Pô, olha o time, rapaziada. Pelo amor de Deus, ó, 91-91, 91-91, 8-4, 8-4, vamos chegar em 8-5, então aqui eu já não mexo mais, né? 8-6, 8-8, 8-5, 8-9, 9-1, cara, sendo bem sincero, não mexo mais nesse time titular não, dá pra trazer mais um reservinho ou outro, né, e olhe lá, mas no time titular eu não mexo não, acho que eu vou trazer últimas 2 contratações pro banco, talvez que eu pensei aqui agora, e é isso, mano, o time titular eu já não mexo mais não. Exposito 23-9, o Semi 22-10, o Adopo 19-4, o Rovella 7-15, Galharza com 6-3, com Muso 4 gols, Ober 4-7, Palestra 2-2. Cara, vou trazer mais uns 2 reservas aí e acabou, mano. Acabou. Contratei os 2 últimos reservas, trouxe o Terratiano, o bom é que ele é zagueiro e entra nas 2 laterais, excelente, e o Fabian com 8-2 de overall, hein? Não costumo, mas trouxe. MC e volante também ele entra. E é isso, mano. Chega, não trago mais ninguém pro time. O Adopo e o Ober vão chegar em 8-5, fatalmente. Eu espero. Enfim, mas não mexo mais. E a gente conseguiu manter, né, no time titular do elenco de origem 1, 2, se a gente for contar os emprestados, né? Enfim, vamos lá de novo, né? Sem os emprestados, são 4. 1, 2, 3, 4. Né? O Adopo, o Prat, o Ober e o Caprini. 4 que já estavam aqui sem ser por empréstimo, beleza? Aí se contar os emprestados, 5, 6, 7 do elenco de origem é muito foda, pô. Enfim, vamos atrás aí de títulos. Finalmente chegou o nosso momento, vencemos o campeonato italiano com 85 pontos. Excelente, finalmente, demorou muito. Mas a gente conseguiu vencer o campeonato. A Supercopa da Itália a gente vence a nossa segunda, então já são 3 títulos, né? 2 Supercopa da Itália e o campeonato italiano. Copa Itália a gente perde a final. Caramba, podia ter vindo a Copa Itália, né? Podia muito, mano.
4-3 pra Lazio, UEFA Super Cup Leipzig, Champions League PSG. Eu vou simular mais uma pra tentar a Champions aí e a Copa Itália, que é o que tá faltando. E é isso, simular mais uma. Contra o Celtic 3-0, caímos pra Juventus. Europa League Brighton, Conference League Sevilha. Tá, 9-1, 9-2, 9-2, 9-2, 8-7, bem demais. 8-5, os caras não tinham potencial em 8-7, 8-9, 8-7, 9-1, 9-2 e aí o banco, né? Cara, beleza, então é isso. Mais uma temporadinha, a última, tudo ou nada, pela Champions e a Copa Itália, né? Que seria muito legal. E aí os números. Semi 35-11, Exposito 28-7, Adopo 26-11, Rovella 11-20, Palestra 9-4, Bayern 4-3, Royal 4 gols, Comuso 3 gols, Prat 3-2. Olha o Royal, cara, é uma reserva de 8-4 de overall. Ele participou de 9 jogos na temporada inteira, sendo que foram 57. Pois é. Enfim, vamos simular a próxima. Infelizmente, vamos encerrar sem Champions League, mas valeu demais. A gente venceu o campeonato uma vez só. Poderia ter sido pelo menos umas 2, talvez até 3, mas enfim. A gente venceu 3 vezes a Supercopa da Itália e finalmente a Copa Itália. Pô, valeu pra Supercopa PSG, Champions League City. A gente passou em 11º, né? E aí caiu pro City na pré-oitavas com 5-4 e o City foi campeão. Europa League Chelsea, Conference League. Eu achei que o time ficou muito bom, né? 9-2, 9-2, 9-3, 9-3, 8-9, 8-7, 90, 8-8, 9-2, 9-3, 8-7. Cara, a gente conseguiu manter vários jogadores do elenco de origem, o que é absurdo. O banco ficou muito forte. Absurdo. Ficou muito bom o time. E é isso. Exposito 28-7, Adopo com 24-5, o Semi 22-5, Rovella 11-11, Palestra 8-3, Robert com 4-10. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido aí mais uma reconstrução. Não falta muitas pela frente, eu não sei dizer quantas exatamente, mas logo tá acabando as reconstruções do FC 26 para vir outros quadros ou outros jeitos de reconstruir. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.